Um dos problemas mais frequentes é quando a gente quer reduzir o reino de Deus e o próprio Deus ao tamanho da nossa capacidade de colocá-lo dentro da nossa caixinha. Mas o reino de Deus é maior do que a sua igreja, maior do que a sua própria vida. Naquelas mesmas parábolas que Jesus proferia sobre o reino de Deus, ele toma uma pequena semente, a semente de mostarda, talvez uma das menores do reino vegetal, e toma por exemplo, dizendo que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem toma, planta no seu campo, e que na verdade, sendo a menor das sementes conhecidas na época, quando cresce é maior do que todas as árvores e se faz de tal maneira um lugar onde até mesmo aves conseguem se aninhar nos seus ramos. Jesus está estabelecendo um contraste muito claro entre a semente que é pequenininha e a árvore que se torna gigantesca. E diz que o reino de Deus é exatamente assim, algo que começa pequeno no coração de cada pessoa e que se torna uma árvore frondosa, onde muitos podem aninhar-se debaixo dos seus ramos. O que na verdade Jesus estava querendo dizer para aqueles religiosos que estavam lhe ouvindo é que a maneira como eles tentavam enquadrar numa caixinha o reino de Deus às suas concepções religiosas próprias e singulares era a pior forma de compreender a verdadeira dimensão do reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que o tamanho da minha igreja, da minha congregação local, das minhas convicções tão arraigadas que me faz pensar que eu estou com absoluta certeza da minha verdade e que qualquer outro pensamento fora desta caixinha é falso e não pertence ao reino de Deus. É verdade que o reino de Deus tem princípios e valores que formam uma espécie de concentrado, de núcleo duro, que todos realmente precisam entender que faz parte do reino de Deus. Mas naquilo que é secundário, e há tantos secundários, o reino de Deus é muito mais do que a minha e a sua igreja. Jesus coloca isso mostrando que daquela pequena semente, uma árvore se torna tão grande que até mesmo aves que eu não chamei, que eu não controlo, vêm se aninhar debaixo dessa árvore que o reino de Deus se tornou. É como se Jesus dissesse assim, há muitos pássaros que vão olhar para este reino, para esta árvore aqui representando o reino, como um lugar onde eles podem se abrigar. E se você prestar atenção, numa árvore frondosa há várias espécies de aves. E essas aves se aninham nos seus ramos porque acham neles segurança, abrigo e descanso. Às vezes nós temos dificuldades para acolher pessoas diferentes de nós, com pensamentos diferentes e posicionamentos diferentes. Às vezes a gente acha que as pessoas precisam se enquadrar na maneira como eu inicialmente pensei e que devem ser as pessoas exclusivamente que terão acesso aos ramos dessa grande árvore chamada Reino de Deus. Mas o fato é que Jesus recebe a todos, embora não aceite tudo de todos que ele recebe. E é por isso que esses todos precisam estar debaixo da árvore que representa aqui o reino. Porque debaixo da árvore que representa o reino, eles podem ser transformados, assim como eu e você também estamos sendo. Por isso que o reino de Deus é muito maior do que os quadrantes que eu estabeleço dentro da minha pequena visão, da ampla visão do reino de Deus que está para mim. Eu aprendi isso há muito tempo atrás, quando, passando um tempo fora do país, eu conheci algumas tradições cristãs diferentes da minha. A maneira como louvavam, falavam e trabalhavam para o reino de Deus eram diferentes daquilo que eu conhecia. E aí eu aprendi que o reino de Deus é maior do que a minha igreja. O reino de Deus é como uma árvore frondosa que acolhe aves de todas as espécies, inclusive você, inclusive eu. Essa é a nossa partilha do dia de hoje.